Bom dia a todos. Obrigada por todos estarem aqui prestigiando. Espero poder agregar um pouquinho na vida de cada um. Então, hoje a gente vai falar sobre gestão da mente, esse tema que é tão importante hoje nas empresas, seja você um líder, seja você um empresário, seja você um colaborador, porque tudo começa dentro da mente. Então, muitas vezes a gente reclama do dia a dia, reclama do outro, terceiriza a responsabilidade, quando a responsabilidade ela é inteiramente nossa. Então, quando a gente começa a tomar consciência da nossa consciência, a gente consegue transformar todo o ambiente ao nosso redor. Então, passando um pouquinho aqui, então o maior ativo hoje que as empresas têm, a gente pensa que é o caixa, o dinheiro está rodando, mas não, o maior ativo de uma empresa é a forma como o líder de vocês pensa. Seja você uma pequena empresa onde você é o líder, você é o que executa, seja você uma grande empresa onde você tem líderes abaixo de você e tem uma equipe abaixo de você. Não adianta você ter uma empresa robusta se você não tem uma liderança que pensa, que veste a camisa, que tem uma mente motivada, que tem uma mente que pensa para frente. Contando um pouquinho de mim, sou Jennifer, sou formada técnica em mecatrônica industrial, tenho bacharelado em ciências contábeis, tenho MBA em gestão contábil tributária, tenho formação em PNL e hipnose clínica, sou palestrante, treinadora, mentora, sou mãe, sou empresária e sócia da Fazenda Contabilidade, eu estou há alguns anos junto da empresa aí, e eu venho hoje trazer para vocês algo que eu trago também dentro do nosso escritório, para o nosso time, a gente poder trazer um pouquinho mais aí de conteúdo para vocês. Então, começando a explicar para vocês, quem hoje que lidera uma empresa, ela precisa primeiro pensar em si. Então, quem lidera uma empresa, lidera a si mesmo. Então, não adianta eu querer liderar o outro se eu não me lidero, se eu não consigo ter a consciência de mim. Como que acontece isso dentro da nossa mente? Qual que é o processo que ocorre dentro da mente para uma execução e um resultado? Primeiro, a gente toma uma decisão baseada numa interpretação que nós temos. Então, tudo que a gente pensa, toda a forma como a gente age, vem de uma interpretação interna nossa, que não é do outro, é nossa, vem das nossas crenças, vem lá da infância, vem de como eu fui criado, do ambiente em que eu cresci. Então, é dali que vem a nossa primeira interpretação. Então, toda ação, ela nasce de uma interpretação mental. Toda a nossa reação, ela primeiro começa dentro da mente de uma maneira inconsciente, para depois ela vir para o consciente. Dessa interpretação, ela gera uma emoção. Então, quando a gente começa a tomar consciência que antes de qualquer ação nossa foi gerada uma emoção interna, então eu estou nervosa aqui para falar um pouco, a minha fala está trêmula, então, porque na minha mente eu tenho, aquela, digamos, insegurança inicial, então isso me gera um medo, digamos, de errar, um sentimento, uma emoção, isso vai fazer o meu comportamento aqui, às vezes a voz está mais trêmula, a gente fica um pouquinho mais travado, que é o próximo, então a gente vai ter um comportamento disso. E do comportamento isso vai gerar o resultado. O que muitas vezes acontece? A pessoa quer mudar só o resultado. Não, eu vou mudar meu comportamento para mudar o resultado. Mas se eu não mudo a raiz, que é lá dentro da minha mente, eu não vou conseguir mudar o resultado. Eu tenho que mudar lá no começo. Porque em pequenos passos do dia a dia, a gente consegue conscientemente moldar um comportamento. Mas são poucos momentos do dia a dia que eu consigo isso. Na maior parte, 90% do nosso dia, a gente só reage ao ambiente, a gente só está agindo conforme a nossa mente trabalha. Então, a sua empresa, a empresa em que você atua, ela dificilmente vai crescer além da mentalidade de quem lidera ela. Então, se o teu líder, se você empresário tem uma mente limitada, ou você não acredita no seu negócio, se você tem inseguranças no teu dia a dia, dificilmente a sua empresa vai ser maior do que você. A gente fala que o empresário é aquela pessoa que sonha muito grande, que tem aquele desafio e todo mundo fala, é doido. Todo mundo que é empresário já ouviu, você é doido, não vai, tá louco. Mas o importante é você acreditar. Quanto mais a gente coloca isso para dentro da nossa mente de uma maneira em que a gente acredita verdadeiramente que aquilo é possível, a nossa mente vai trabalhar para que aquilo se torne possível, nossas atitudes vão trabalhar para que aquilo se torne possível. E é importante a gente passar isso para a liderança nossa, para a nossa equipe, para quem está no nosso convívio, porque as pessoas precisam acreditar junto com a gente. Quando a gente começa a montar time, é onde começam os desafios efetivamente, porque é muito fácil a gente que é empresário, a gente está organizando tudo, a gente acredita, a gente executa tudo a gente. Quando a gente começa a crescer, quando a empresa começa a tomar corpo, a gente começa a trazer
mais gente para dentro. E aí começa o desafio da implantação de cultura que a gente fala. Então, toda empresa tem uma cultura. Se ela não tem uma cultura, se você acha que ela não tem uma cultura, alguém instalou a cultura lá dentro. Então, pode ser a sua cultura, que é a sua forma de querer que os líderes pensem, que a equipe pense, que a equipe cresça, como pode ser a cultura de alguém que está influenciando outras pessoas. As pessoas influenciam nas atitudes, elas influenciam na forma como elas se comunicam, elas influenciam o tempo todo. A gente influencia o tempo todo. E como é que a gente está influenciando? Então, esse é um passo mais importante, a gente olhar e falar como é que a gente vem comunicando, como que a gente está se comunicando com o outro, como que a gente está comunicando com o nosso cliente também. Porque a gente fala assim, eu só tenho cliente ruim, mas como que você está comunicando, você está trazendo só o cliente ruim, digamos assim. Então, é a forma como você se comunica. Se você quer mudar o perfil do seu cliente, se você quer mudar a pessoa que você atende, você precisa mudar a sua comunicação também, para que você atraia para a tua empresa o perfil do cliente que você deseja também. E como que a mente ela cria resultados? Primeiro a gente tem o pensamento. Então, primeiro a gente pensa consciente ou inconscientemente. Isso vai gerar um sentimento em nós. Esse sentimento vai gerar um comportamento nosso. Do comportamento vai ter um resultado. E aí volta o reforço, o ciclo. Então, ele é inconsciente. Primeiro eu penso, aí eu tenho um sentimento, não tem como não ter um sentimento antes. Tudo que a gente pensa, que a gente age, tem um sentimento por trás disso. Seja ele qual for, mas existe um sentimento por trás. Isso vai gerar um comportamento em nós, esse comportamento vai gerar um resultado posterior. Querem um exemplo? Por exemplo, a gente pensa que o mercado está ruim. O mercado está ruim, o mercado está difícil, o negócio está complicado. A gente tem aquele sentimento de insegurança. O que eu vou fazer agora? Né? Não posso, né? Minha empresa. A gente começa a ter aquele sentimento de insegurança. Com isso, a gente tem menos investimento, ou a gente tem medo de arriscar mais, às vezes a gente perde alguma oportunidade que está com medo, está inseguro. Você tem um crescimento menor, ou você reduz o seu crescimento, ou acontece algo negativo dentro da sua empresa. O que acontece na mente? O reforço. Porque você, não, estava certo, o mercado está ruim. Ou fulano estava certo, o mercado estava ruim. Porque às vezes o ambiente também vai influenciar vocês. Às vezes não é você, mas as pessoas com quem vocês convivem vão ficar dizendo, tá ruim, não vai, não vai. E você está naquele ambiente e você também vai falar isso. Ah, não vai, não vai, não vai. Só que, às vezes, inconscientemente isso acontece. Eu escutei uma história num evento que nós fomos, em que o palestrante estava falando muito sobre mentalidade. E ele falou, tinha um vendedor de cachorro-quente numa cidade bem pequenininha. E ele passou muita dificuldade na vida e ele começou a fazer um excelente cachorro-quente para atender aquela cidade. Então, ele tinha os melhores produtos, o melhor atendimento, e todo mundo da cidade ia lá e comprava o cachorro-quente dele. Isso fez ele criar um patrimônio, que fez com que o filho dele crescesse. Ele falou, não, meu filho não vai passar por isso, eu vou mandar meu filho para a cidade grande, para ele estudar administração, para ele fazer uma boa faculdade, para a gente ver o negócio crescer. O filho foi estudar, e lá ele começou a escutar que o mercado estava ruim, que tinha que segurar o investimento, que estava vindo uma crise, e ele foi para a cidade do pai dele. E falou para o pai dele, pai, está vindo uma crise, a gente tem que segurar recursos, porque está vindo uma crise. O que o pai falou? Não, meu filho estudou, ele foi para a cidade grande, ele sabe do que ele está falando, então eu vou segurar. Realmente vai vir uma crise, melhor a gente segurar os nossos bens. E ele começou a comprar um pão de segunda, uma maionese de segunda, um ketchup de segunda, o atendimento já não era mais aquele atendimento, e quem comprava dele começou a sentir essa diferença. Começou a ver que a qualidade tinha reduzido, obviamente. E começou a reduzir a quantidade de clientes dele, obviamente. As pessoas começaram a procurar outros lugares para comer. E ele quebrou. No final das contas, ele quebrou. Ele falou, pois é, filho, a crise chegou mesmo até aqui na nossa cidade. A crise chegou ou ele moveu a crise dele? Ele gerou a própria crise. Muitas vezes, no dia a dia, nós geramos as nossas crises. Somos nós que fazemos a crise acontecer, porque a gente escuta o outro, porque a gente não acredita no nosso negócio, no nosso diferencial como pessoa. Todo ser humano tem um lado que é diferencial, todo mundo é diferente, e esse é o bonito de ser ser humano. Porque todo mundo é diferente, todo mundo é único. E muitas vezes a gente quer se comparar com o outro, às vezes a gente quer comparar o nosso negócio com o outro. Uma mudança que a gente vê em alguns mercados, em algumas áreas, é muito bonito isso, porque antes todo mundo era concorrente. Não, eu não vou falar com outro porque ele é meu concorrente, ele vai pegar minha ideia. Todo mundo se matava. E todo mundo se afasta. Quando a gente começa a se unir, as áreas começam a se unir. A gente que é contador, que é do ramo de matriz de construção, do ramo de serviço, quando a gente começa a se unir, para unir realmente conhecimento para um ajudar o outro, todo mundo cresce, tem mercado para todo mundo. Acho que esse é o mais importante a gente entender. Porque tem gente que vai se identificar comigo, mas não vai se identificar com a Jéssica, mas tem gente que vai se identificar com o Lucas, não vai se identificar com o Rafael.
Então, assim, tem milhões, bilhões de pessoas no mundo. Então, tem mercado, ninguém vai conseguir atender todo mundo. Então, se todo mundo se ajuda, se todo mundo cresce junto, se todo mundo olha para o todo, entende que cada um tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo também, e soma forças, isso faz com que a empresa cresça, faz com que o mercado cresça, faz com que os negócios cresçam, faz com que o ambiente cresça. Então, quando a gente começa a olhar para o ambiente, para o outro, não com esse olhar de que eu tô lá, eu sou melhor do que ele, ou ele é melhor do que eu, mas que nós juntos podemos somar forças, tudo muda ao nosso redor. Isso que é muito importante da gente entender. Então, o problema, ele não está no resultado. Não tem como a gente querer plantar um pé de manga e colher laranja. Não tem como a gente plantar limão e querer abacaxi. Então, o problema nunca está no resultado. Às vezes a gente fala, o resultado está ruim. O problema não está no resultado. O problema está antes do resultado. O resultado é como uma árvore. A gente tem a raiz, que está lá embaixo, a gente tem o tronco, a gente tem o galho, só depois a gente tem o fruto. Se qualquer planta, quem mexe com planta, vai querer mudar, quer que melhore o fruto, quer que melhore, a gente não vai lá, vai arrancar o fruto e vai querer que nasça outro fruto novo. A gente vai olhar a raiz, a gente vai olhar na profundidade. E o ser humano, e o resultado, ele é assim. Você tem que olhar na profundidade. Como que está o meu interior? Antes de eu querer mudar o outro, eu preciso mudar. Muitas vezes o problema não está no outro, está em mim. O outro só é um reflexo meu, ou muito além. Ele é um reflexo do que eu percebo nele. Porque a gente percebe o que a gente quer ver, a gente só vê o que a gente quer ver, a gente não vê o do outro. E é muito importante que a gente entenda que se eu quero mudar uma empresa, se eu quero mudar um negócio, se eu quero mudar uma equipe toda, eu preciso primeiro olhar para mim, ver o que eu preciso mudar, para daí sim eu querer mudar o outro. Então, primeiro a gente cuida da raiz, só depois a gente cuida do fruto. Isso é o quê? É cuidar dos nossos pensamentos, é cuidar das nossas crenças, dos nossos valores, o que é que a gente pensa o dia todo, o que é que vem na nossa mente quando a gente acorda, o que é a última coisa que a gente pensa antes de dormir. Esses pequenos detalhes, essas coisas que a gente nem pensa, a gente está trabalhando só no automático. Eu acordo de qualquer jeito e só vou vivendo, né? Só vou vivendo. E às vezes a gente não percebe que a gente está com um monte de pensamento ruim na cabeça, o dia inteiro, coisa ruim, só vai acontecer coisa ruim mesmo. Então, a gente entra num conceito de PNL que a gente chama de mapa e território. Então, mapa, ele não é território. Então, eu quero perguntar para vocês, o que é mapa? Quem que me explica o que é um mapa? É para participar, gente? É bom quando a galera participa, assim. Alguém chuta? Isso. O mapa, ele dá direção. Mas o mapa, você pode mudar o mapa? Você pode mudar a direção para chegar no mesmo destino? Pode. Então, o mapa você pode mudar igual um GPS. Você está andando, deu um acidente. O GPS muda a rota, mas o destino não muda. O destino é o mesmo. Às vezes, o mesmo caminho que eu uso para ir para fazendo a contabilidade não é o mesmo com o Rafael, mas a gente chega no mesmo destino do mesmo jeito. Então, o mapa, ele não é território. Então, a gente fala que mapa é a nossa visão. Então, é a forma como a gente vê o que está acontecendo. É a forma como a gente chega nisso. O território é algo que é estático e isso não muda para ninguém. Não muda para mim, não muda para Carla, não muda para o Gilberto, não muda para ninguém. É a mesma coisa. É como a lei da gravidade. Se eu pegar um copo aqui e soltar, ele vai cair, não vai? Se eu der isso para a Juliana e ela fazer a mesma coisa lá na Itália, vai cair. Porque isso não muda, independente do lugar. Então, um território, coisas verídicas que não mudam, isso não muda para ninguém. Então, são fatos que são comprovados e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer etnia, ela vai acontecer a mesma coisa. Mapa não. Mapa muda. A forma como eu vejo uma situação muda. De mim, muda da Yasmin, muda da Camila. A mesma situação, por olhos diferentes, podem ser vistos de forma diferente. Trazendo para uma realidade do dia a dia. Se eu chegar para vocês, assim, só cheguei, falei assim, ó, o cliente ligou, tá com a voz alterada e quer falar com você urgente. Eu preciso de 2 pessoas que me falem o que vem à mente primeiro. O que viria à mente? Se alguém, um colaborador, alguém chegasse para você e falasse, o cliente está bravo na linha, pediu para você ligar urgente para ele clicar falar com você. O que vem primeiro? Problema. A primeira coisa que vem à mente, muitas vezes, mas e se o cliente está com um problema, mas não é algo ruim que você fez errado? Só você pode resolver. Ele sabe que você é a solução dele e não que é um problema da sua empresa. Isso é mapa.
É a forma como eu vejo. Muitas vezes, o fato de eu ver, às vezes porque o meu dia a dia, os ambientes que eu tô, é só problema, 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 que eu penso que é só problema. E muitas vezes não é. Às vezes o cliente só está com um problema dele, mas que ele fala, essa pessoa resolve para mim, é ele que resolve. Se eu ligar para ele, ele vai resolver para mim, porque é com ele, é nele que eu confio. É outro sentimento, é de confiança, que você é o ponto de confiança dele, não que você é o ponto do problema dele. Então, às vezes, a forma. Isso do dia a dia, às vezes, um colaborador que chega chorando, alguma coisa que acontece. Oi? Às vezes, no dia a dia, a gente olha e já pensa, não, é coisa ruim. É um mapa, é uma forma de visão nossa para o mundo, mas nem sempre pode ser assim. Às vezes é uma coisa boa que aconteceu, às vezes a pessoa está chorando porque ela quer te contar uma coisa muito feliz da vida dela que aconteceu e ela quer compartilhar. Então a gente fala que isso é mapa, é como se fosse uma lente que a gente tem no olho, e cada um tem a sua lente. A minha lente não é a mesma de vocês. Às vezes a forma como vocês vão absorver o que eu estou falando, cada um vai absorver de um jeito, cada um vai absorver uma coisa diferente. Isso que é o bonito da gente entender. E quando a gente passa a compreender isso, os conflitos internos das empresas ficam mais fáceis de serem resolvidos. Por quê? O conflito vai existir em qualquer momento, em todos os dias a gente tem uma bomba nova para resolver. E às vezes a gente leva muito para o nosso mapa o outro. Por que às vezes acontece muito conflito? Porque a gente quer mostrar que eu estou certo e o outro errado. E às vezes não, é a gente começar a entender como que é o mapa daquela pessoa, como que ela vê aquela situação. Às vezes ela vê diferente de mim. E tá tudo bem ela ver diferente. Como que a gente faz para encaixar isso e fazer com que os dois vejam, cada um com o seu mapa, uma solução no final desse problema, no final desse percalço que está tendo para o caminho? Esse é o maior desafio, a gente entender e olhar com empatia para o outro. Entender que muitas vezes ele não está me atacando e que se eu estou me sentindo atacada, porque eu também estou com esse mapa de ataque para o outro. Então, quando a gente começa a entender que é mais sobre a gente do que sobre o outro, as comunicações ficam mais fáceis. Às vezes você está esquentado, você está estressado. Aquele não é o melhor momento para conversar. Então fala pro outro, olha, me dá 5 minutinhos, ó, não tá bom para conversar, me dá um tempinho só para me respirar, a gente já vê sobre isso. É mais fácil do que você entrar em conflito. Às vezes 5 minutinhos que você desce, toma um café, respira, escuta uma musiquinha, você volta, pronto, passou a ira que a gente fala. Porque na hora que a emoção tá muito forte, você só reage, você não pensa mesmo, você só reage. Na reação a gente faz muita coisa errada. Que é isso aí. Então, nós não reagimos à realidade. A gente reage à forma como a gente interpreta essa realidade. Então, a gente não acha que o mundo é do jeito que a gente é. A situação é daquele jeito porque eu acho que é aquela situação. Eu só estou reagindo a ela. Reagindo com base no quê? De novo, nas minhas crenças, a forma como eu fui criado, a minha família, as coisas que eu vivi no meu passado. Tudo isso a gente carrega ao decorrer da vida. É importante a gente tomar consciência disso, para que aos poucos a gente vá ressignificando esses processos, que a gente vá ressignificando tudo o que aconteceu. E a gente mude essa história. Não é porque aconteceu lá atrás comigo que eu preciso arrastar isso para o resto da vida. Essa amargura, às vezes esse estresse, ou esse jeito de viver. Eu posso muito bem mudar isso, ressignificar e daqui para frente eu fazer diferente, consciente de que aconteceu e está tudo bem, passou. Isso foi importante para gerar quem eu sou, para ser quem eu sou. Mas isso não define quem eu serei daqui para frente. Então, o mundo que você vê não é um mundo que efetivamente existe. Ele é um mundo que você consegue perceber. Então, tudo que você vê, a forma como você vê tudo, não é o que realmente de fato existe, é o que você e a tua mente está focada em fazer. Então, como que a gente faz isso? Através das experiências, das crenças, dos valores, da educação e principalmente do ambiente em que a gente foi criado e depois no ambiente em que a gente convive. Porque não adianta a gente querer mudar algo se a gente não muda o ambiente. Se o ambiente em que a gente está inserido também não é um ambiente de crescimento, não é um ambiente que te eleva, não é um ambiente que te traz motivação, não é um ambiente que está indo para o mesmo caminho que você quer ir. Então, quantas oportunidades a sua empresa deixou passar porque você está com um mapa atual ruim, ou que você está com um mapa atual não atualizado, digamos assim. Então, quantas oportunidades passam porque você só reage à forma como você se vê, à forma como você vê as coisas, não porque você para pensar, para um pouquinho para analisar aquela situação, para respirar um pouquinho, para daí tomar uma atitude. Isso seja na empresa, seja na vida pessoal, isso é no todo da nossa vida. Por que as coisas estão do jeito que estão? Porque quantas oportunidades a gente deixa passar por orgulho? Muitas vezes é pelo orgulho de eu querer ser maior do que o outro, de eu querer ser melhor do que o outro, sendo que às vezes só o fato da gente engolir um pouquinho o orgulho, entender que eu posso aprender com o outro, que ele pode aprender comigo, que às vezes eu não preciso gostar e amar outra pessoa, mas a gente precisa se respeitar.
A gente precisa ser amigo de levar em casa, fazer churrasco junto, principalmente no ambiente profissional. Mas a gente precisa entender que eu preciso respeitar o outro precisa me respeitar, que a gente tem que trabalhar junto e unido, porque no final a gente quer o mesmo resultado, que é resultado para a empresa, que é crescimento da equipe. Então, entender que todo mundo está trabalhando para o mesmo objetivo, cada um ao seu qual e com respeito. A gente tem que respeitar um o outro. E onde está a tua atenção, está o seu foco, que é muito aquilo que a gente fala. Onde eu ponho o foco, onde eu ponho a atenção, tudo expande. Então, se eu botar o meu foco só no que é ruim, o que é ruim vai expandir. Se eu colocar meu foco no lado positivo, no lado bom, isso também vai expandir. Um exemplo disso é como esse exemplo é o mais clássico, comprar um carro. Ah, eu quero comprar um Onix branco. Magicamente só vê o Onix branco passando. E fala, nossa, todo mundo tem um Onix branco. Todo mundo. Não, todo mundo já teve, isso continuou do mesmo jeito. Mas a tua mente está focada porque você quer comprar aquilo. Então, a tua mente foca naquilo e você começa a ver em todos os lugares. Isso é para objetos, isso é também para situações do dia a dia. Se eu estou focado em problema, vocês vão ver que uma coisinha desse tamanho é um problema desse tamanho. Porque você está com o foco que é problema. Agora, se você vê em oportunidade, algo que você vê isso aqui, que não, ninguém dá bola, você vê uma baita oportunidade e você transforma aquilo. Então, cuidar onde a gente está apoiando o nosso foco no dia a dia, onde que a gente foca a nossa mente, onde a gente foca nossos esforços, onde a gente foca tudo aquilo que a gente está, porque se a gente foca só no que é ruim, no que é negativo, ou não começa a olhar para isso, olhar para a forma como a gente pensa, a gente também não vai conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Então, algo que a gente sempre fala, a lei da atração, porque eu atraio, né, a lei da atração. Não existe lei da atração, gente. Existe frequência, a gente acessa a frequência que a gente vibra. Tudo no mundo é vibração. Se a gente pegar a cadeira e a gente no microscópio e aumentando, a gente vai chegar na molécula, não sei muito de química, gente. Da molécula lá, enfim, no final é vibração. Tudo é vibração. O dinheiro é vibração, a raiva é vibração, a alegria é vibração, tudo é vibração. Então, a forma como a gente vibra atrai outras pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, a pessoa tem sorte. Não, ela só está vibrando numa frequência que ela atrai aquilo para ela também. Que ela se conecta com as pessoas. Já chegaram numa pessoa e falaram assim, santo não bateu, não deu muito certo. Ou assim, nossa, fui numa reunião pesada, saí lá pesado. Porque a frequência não é a mesma. Você está numa frequência, a pessoa está em outra. Você está pensando de um jeito, a pessoa está pensando do outro. Isso num ambiente com várias pessoas, a frequência, elas tendem a ir se organizando e chegarem numa mediana. Então, se a gente está num ambiente com várias pessoas, cada uma numa frequência, mas a maioria está na frequência baixa, a tendência é que quem está com a frequência alta, de tanto ficar ouvindo asneira, baixa a frequência. Assim como se a gente está num ambiente muito bom, está todo mundo animado. Se tem uma pessoa que está desanimada, aos poucos essa pessoa vai sendo levada também, porque a frequência vai puxando essa pessoa. Então, a gente entender que não tem sorte, lei da atração, acho que vai dar certo. Não, você tem que vibrar nessa frequência para você acessar essa frequência. É igual uma estação de rádio. Se você quer mudar a estação de rádio, você muda a frequência. Você mudou a frequência, você acessou uma outra estação de rádio. Isso é na vida, no todo nosso. E como que a gente faz a linha de frequência e acessibilidade? Então, quando a gente está com uma linha de frequência alta, a gente está mais motivado, isso é composição corporal. Então, às vezes, se você perceber que uma pessoa está mais motivada, ou está mais borocochô ou não, é só você ver a posição corporal dela. Normalmente, quando a pessoa está mais triste, quando a pessoa está mais cabisbaixa, normalmente a posição corporal dela cai, a pessoa fica mais fechadinha, mais cabisbaixa. E a posição corporal nossa influencia no nosso dia a dia. Às vezes, se você quer dar uma mudada na frequência, muda a tua posição corporal. Estufa o peito, puxa o ombro mais para trás, fica com uma postura mais ereta. Isso auxilia ao teu cérebro, ele responde conforme a tua posição corporal também. Então, se você muda a posição corporal, isso muda também no dia a dia. Eu fiz uma dinâmica com a minha equipe essa semana, que a gente estava estudando justamente isso. Falei, gente, equipe comercial principalmente, a gente precisa estar sempre ali, né? Tem que estar com a vibração alta, porque venda é vibração. É para você convencer o cliente, atender o cliente, você tem que estar feliz. Ninguém gosta de ser atendido por alguém que está triste, que está bravo, que está irritado. Ninguém gosta de ser atendido para quem está feliz. Então, a posição corporal ajuda, porque a gente nem sempre vai estar 100%. Tem dias que a gente vai estar ruim mesmo, que o dia não está 100%, mas quando a gente muda a frequência, muda a posição corporal, isso também auxilia a gente no dia a dia. Então, aquela frase, se a média das 5 pessoas que você mais convive é no sentido de que se você está com um monte de gente que está sempre tudo ruim, tudo dando errado, nada pressa, nada...
você também vai ser uma pessoa que aos poucos vai começar a reclamar disso. Mas se você está num ambiente que todo mundo está crescendo, todo mundo quer ir para frente, todo mundo pensa positivo, todo mundo está ali, tá ruim, mas vamos lá, vamos achar o lado positivo e vamos para frente. A tendência é que você também vá para esse ambiente. E a gente fala, se você quer mudar um resultado, você precisa mudar o ambiente. Se quer mudar a tua frequência, muda o ambiente, gente. O ambiente, ele é esmagador. E é esmagador mesmo. Então, você pode ir, a gente participa, eu, a Jéssica, um pessoal do escritório, bastante em imersão. A gente foi muito em imersão. Às vezes a gente volta, pessoal, lavagem cerebral, você volta assim com aquele pique. Se o pessoal começa, todo mundo terminar, aos poucos você vai murchando sem você nem perceber. Você pode estar no auge do teu pique, que não vai. Se todo mundo do teu redor estiver só te trazendo problema, todo mundo pensa negativo, você vai ir no mesmo bonde, não tem como. Então, quando você muda o ambiente, você vai conviver com um empresário que quer crescer, empresário que olha com o lado positivo, empresário que não vê você como um concorrente, mas vê você como um aliado dele, você está com líderes que querem crescer, você quer uma equipe que quer crescer, você precisa mudar o ambiente, precisa mudar esse ambiente, porque o ambiente ele vai influenciar a curto ou longo prazo o todo da empresa, o todo da sua vida mesmo. O empresário que ele cresce, ele muda a frequência também. Então, a gente como empresário, conforme a gente vai crescendo, a gente tem que mudar a nossa frequência e mudar os nossos ambientes e também mudar a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente pergunta. Então, a gente tem que sair daquelas perguntas de como que eu vou sobreviver, como que eu vou cortar custo, meu Deus do céu, tá tudo muito ruim, o dinheiro só tá acabando. A gente começar a pensar qual que é a próxima oportunidade, como que eu posso escalar esse negócio, como que eu posso gerar valor no meu produto. Porque hoje a gente pensa muito como que eu vou diminuir o preço para bater o concorrente. Mas como que eu agrego valor? Porque às vezes fala assim, não, eu estou quase vendendo no prejuízo, mas o meu concorrente vende, né? Está fazendo, eu preciso bater o meu concorrente. Mas qual que é o teu diferencial? Como que você gera valor para o seu cliente? Como que você gera esse valor? Então, às vezes, a gente mudar de tentar rebater com o concorrente e tentar pensar como que eu gero valor para o meu cliente, para ele entender que ele não está comprando preço para mim, comigo. Ele está comprando valor. Ele está comprando algo que é diferente comigo. Eu não faço igual o fulano, por isso que o meu preço não é esse. Eu não sou igual o Beltrano, por isso que o meu preço é diferente. Eu entrego isso a mais. Isso é no dia a dia também. Como que a gente engaja uma equipe? Como que eu trago a equipe para frente? Como que eu vendo valor para a equipe da empresa? Como que eu ganho bons colaboradores? Hoje, contratação acho que é a coisa mais difícil que tem em qualquer empresa. Como que eu agrego valor para fazer que esse colaborador saia de lá e venha para cá para trabalhar comigo? Como que eu vou gerar de valor para essa pessoa? Então, é a forma como você vende isso, a forma como você muda essas perguntas, que você faz com que mude a percepção do outro também. Então, às vezes, a gente mudando a pergunta, então, quando a gente muda a pergunta, a gente muda o foco. Então, quando eu mudo a forma como eu pergunto, eu mudo o foco da minha mente também. E a mente ela vai trabalhar sempre a favor de vocês. Então, o cérebro, ele sempre vai encontrar evidência para aquilo que você procura. Sempre. É unânime. O cérebro, ele funciona assim. Você quer buscar o verde, ele vai procurar o verde para você. Se você pôr na sua cabeça que você quer uma doença, você vai ter em algum momento da sua vida alguma doença. Tem doenças que são, sim, que vêm da genética, mas tem muitos estudos que mostram que quase que 99% das doenças são emocionais. Elas nascem na emoção. Às vezes, a doença ela só é uma resposta do seu corpo para tudo aquilo que está emaranhado dentro de você e você não está resolvendo. Então, é muito duro a gente entender isso. Eu conheci um hipnoterapeuta de anos, ele morou na Austrália, morou fora do país, tudo, dá aulas fora, e ele falou assim, Jennifer, o câncer, eu já participei de estudos, o câncer é o momento em que o corpo fala assim, parou, ou você muda ou você morre. Ele falou bem assim, a maior parte dos cânceres, eles são oriundos de problemas emocionais que vieram por anos sendo arrastados. E chegou um momento em que o corpo falou, agora você para ou você para. Burnout, pânico, tudo isso é o momento do teu corpo falar, chega, deu, agora você precisa parar e olhar para você. A gente fala, se você não cuida da sua saúde, a doença vai vir para você cuidar. Então, assim, e isso é doloroso de entender, e é muito difícil a gente começar a olhar que às vezes a gente precisa parar e olhar para si
entender o que está acontecendo ali dentro, organizar tudo isso para que as coisas melhorem para fora. Se eu não estou bem, como é que eu vou deixar a equipe bem? Se eu não estou bem, como é que o meu filho vai ficar bem, meu esposo vai ficar bem, a família vai ficar bem? Então, eu preciso começar a voltar para si. Acho que isso por isso que eu acho que o assunto está tão em alta. Porque realmente chegou um momento em que as pessoas entenderam que elas precisam olhar para dentro. Primeiro eu olho para dentro, depois eu arrumo para fora. O externo só é uma reflexão do que está aqui dentro. Então, quando eu arrumo aqui dentro, eu arrumo para fora. Eu arrumo tudo para fora, gente. É transformador. Quando você se transforma por dentro, você transforma tudo ao seu redor. Porque é automático. Eu já fui uma líder arrogante, já fui uma pessoa bem difícil de lidar. E o pessoal que me conhece mais tempo fala assim, você mudou bastante. Eu falo, realmente, porque é que de você olhar, não, a forma como eu ajo não tá certo. Não é assim. E é você engolir o orgulho e falar, tô errada mesmo, preciso arrumar. Como é que eu vou arrumar? Vamos achar, né? Se eu não consigo sozinho, vamos achar quem vai me ajudar. E é importante esse momento de você engolir o orgulho e falar assim, eu não consigo sozinha, eu preciso de alguém que me ajude. E é bom você ter do lado pessoas que estão ali para te ajudar também, para falar, não, vamos pegar na mão e a gente vai junto. Então, as redes de apoio nossos, os amigos, os familiares, são importantes para isso também, para que a hora que você vê assim, eu preciso de ajuda, preciso mudar, do jeito que está, não dá mais. E você entender que você precisa mudar e você muda. Quando você quer, você baixa o pé e fala, eu vou mudar, você muda. É algo que a gente sempre fala, é mente de novo. Você decidiu mudar, você muda a mente, você muda o sentimento, você muda o comportamento e naturalmente você vai colher os resultados futuramente. Então, hoje, como que tá os pensamentos de vocês? Isso é mais para uma reflexão mesmo. O que você pensa todo dia? O que todo dia está na sua mente? Quando você acorda, durante o dia, quando você tem um problema, quando você está feliz, quando acontece uma coisa boa e quando acontece uma coisa ruim. Como que está a tua forma de pensar? Onde que está o foco de vocês hoje? Onde que vocês estão focando hoje os negócios de vocês, os pensamentos de vocês, a vida de vocês? Onde que está o foco de vocês? E também, como que você está treinando o teu cérebro para isso? Porque hoje o teu cérebro é totalmente treinável, você consegue treinar o seu cérebro de novo. E como que a gente treina o cérebro? Por repetição, que é o mais comum, então repetição, então muitas coisas na infância foi repetição. Todo mundo falava todo dia, você escuta todo dia aquilo, uma hora teu cérebro cria uma sinapse e tá tudo certo. Ou um forte impacto emocional. Isso geralmente ocorre nos traumas. Então, às vezes, alguém que sofreu um acidente de carro. Às vezes a pessoa fica muito tempo e não consegue mais entrar num carro, dirigir um carro, porque foi um forte impacto emocional que criou uma sinapse automática. A gente fala, não existe quebrar, eu tenho que falar, vamos quebrar as crenças, vamos quebrar as suas crenças limitantes, não se quebra nada. Sinapse não se quebra, ela é um composto químico mesmo. A Carla que está aqui, que é psicóloga, pode confirmar, me corrigir se eu estiver errado, mas sinapse é algo que acontece, ele é químico, ele ocorre no cérebro mesmo, é real. Você consegue atrofiar isso. A única forma de você quebrar é fisicamente. Alguém que bateu a cabeça, literalmente partiu o negócio ali, aí não tem o que fazer, vai criar novas sinapses. Mas como que eu paro uma sinapse, uma crença e mudo para outra? Quando eu atrofio essa e começo a criar uma nova. E isso é difícil, não é algo fácil, porque o teu cérebro não quer cansar, ele não quer gastar energia, ele quer o que é fácil, o que é prático, o que ele entende que ele tem que fazer, ele foi treinado para fazer. Então, você treinar novamente sua cabeça, seu cérebro, para criar novas sinapses, atrofiar as sinapses que vocês não gostariam mais de ter, é um trabalho contínuo, é no dia a dia. É no que você escuta, nas músicas que você ouve, nos livros que você lê. Às vezes a gente brinca, não, música não influencia. Influencia, o ritmo influencia, as letras influenciam, porque o teu cérebro está captando aquilo todo dia. Então, o que é que a gente escuta todo dia? Que tipo de música que a gente escuta todo dia? Qual que é a vibração dessas músicas que a gente escuta todos os dias? Então, toda liderança, ela vai acontecer através da comunicação. Nenhuma liderança acontece sem a comunicação. Então, todo mundo lidera da forma como se comunica, seja na tom de voz, seja na postura, na forma como se veste. Então, tudo é comunicação. Absolutamente tudo que nós fazemos na vida é comunicação verbal ou não verbal também, porque a comunicação não verbal ela vai atingir o outro. A forma como a gente olha, a expressão facial, o cérebro ele capta essas informações e automaticamente, instintivamente, ele já identifica o que está acontecendo. Então, a forma como a gente se comunica não verbal, que a gente fala, é mais importante ainda do que verbal. Porque não adianta eu falar alguma coisa se o meu corpo, se a minha expressão não condiz com aquilo que eu estou falando. O cérebro não vai captar aquilo. Ele vai entender que aquilo não tem coerência. Então, precisa ter coerência da forma como eu verbalizo, da forma como eu me posiciono.
Então, a comunicação, ela é influente. Então, como que a gente influencia na comunicação? Na interna e na externa. A interna, da gente ter autoconfiança, determinação, resiliência para os problemas, para o que acontece. A externa é o dar motivação para o outro, é o tom de voz que eu utilizo, é a forma como eu faço posição corporal. A interna também de eu dizer para mim mesmo que eu consigo, que já deu certo, que é só um desafio, que não é um problema. E a externa eu falar para os meus colaboradores, para a minha equipe, nós conseguimos, a gente vai conseguir fazer, vai dar certo, como que a gente faz para isso dar certo? A gente tem um desafio para resolver, algo que eu escutei uma vez e realmente me deu um tapão na cara, falava assim, o problema só é quando eu estou no leito de morte. Quando você está para morrer no leito de morte, aí é um problema, porque realmente não tem o que fazer, você tem um problema ali, porque vai morrer, entendeu? Tudo o que antecede a morte são desafios que nós temos na vida, não são problemas. O único problema que a gente tem na vida é a morte, a beira da morte, uma doença que já está em fase terminal e que não tem mais o que fazer. Aí você tem um problema, realmente é um problema, porque não tem solução. O problema é aquilo que não tem mais solução. E só o que não tem solução na vida é a morte. Todo o resto tem. Problema financeiro, dificuldade financeira tem, emocional tem, no relacionamento tem, com o liderado tem. Então, a dificuldade vai ter todos os dias, mas tudo isso você soluciona de um jeito ou de outro, solução tem. Agora, a morte não. A morte, isso não tem solução. Então, a partir do que você chega no leito de morte, realmente ali é um problema. Tudo que vem antes disso não é um problema. A gente tem muita... Tô com um problemão. Toda hora a gente fala, tem problema. Até eu me policio muito. Eles falam assim, eu tenho dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um desafio pela frente, mas eu não tenho um problema, porque eu não tô morrendo. Então, eu não tenho problema. Eu tenho vida pela frente. Enquanto eu tenho vida, eu tenho muita coisa para viver, eu tenho muitas formas de olhar e sempre muitas formas de fazer e transformar isso no processo. Então, a cultura da empresa, ela nasce da repetição também. Então, se eu tenho um dono que acredita, um dono que pensa positivo, eu vou ter um líder que acredita, eu vou ter uma equipe que acredita, eu vou ter um resultado positivo. Se eu tenho um dono que é inseguro, que está sempre assim, vai, não vai, acha que está ruim, uma hora motiva, outra hora, puta merda, deu tudo errado. Eu vou ter um líder que também é inseguro, porque ele não vê segurança em quem está acima dele, automaticamente a minha equipe fica desmotivada. Como que eu vou ter uma equipe motivada a estar numa empresa se o dono da empresa não acredita que aquela empresa vai dar certo? Então, automaticamente a gente vai ter um resultado negativo, porque quem comanda uma empresa é a equipe, querendo ou não, é quem está lá entregando o resultado. Só que se acima dessa equipe eu não tiver pessoas que acreditem, como é que eu quero que a equipe acredite se quem é dono do negócio não acredita? Então, se quem está liderando não acredita, então quem lidera, quem assume um cargo de liderança numa empresa, quem assume um cargo de gestão, quem assume ter um negócio, precisa entender que ele precisa acreditar naquilo. O dono do negócio tem que acreditar mesmo. Quem assume uma liderança dentro de uma empresa precisa ter a maturidade de entender que ele escolheu ser líder. E acho que isso é o mais difícil hoje. O líder escolheu ser líder. Ninguém falou, apontou e falou, ó, você vai, goela abaixo, você vai ser líder. Você escolheu ser líder, foi dada a opção de ser líder. Você escolheu ser líder, então você assume a responsabilidade de ser líder. De entender, eu confio nessa empresa, só assume liderança quem confia na empresa em que trabalha. E esse é o mais importante, acho que de quem é empresário, colocar isso no líder seu. Porque às vezes a gente pega um líder porque porque eu não posso perder o cara, eu não posso perder ele, então eu vou botar ele como líder. Mas se ele não acredita no teu negócio, ele vai ferrar o teu negócio. Porque ele vai botar todo mundo abaixo contra você mesmo. Então, o teu líder precisa acreditar no teu negócio tanto quanto você. E mesmo nos momentos difíceis, ele precisa bater no peito e falar, eu acredito nisso aqui, isso aqui vai dar certo, a gente vai achar uma solução. Isso é o mais difícil hoje numa liderança, deles entenderem que eles escolheram estar lá. Ser líder é uma escolha. E a partir do momento que você teve escolha, você tem que assumir a escolha que você fez com maturidade, de entender que nem sempre vai ter dia bom. Vai ter dia difícil mesmo, vai ter desafio difícil mesmo. Mas que você tem que ir lá, segurar e falar, vamos embora. Vamos, porque eu acredito nessa empresa, é essa empresa que eu escolhi liderar. Você escolheu liderar aquela empresa, então você precisa bater no peito e fazer isso. E o dono precisa fazer isso também. Essa escolha diária de escolher líderes que escolhem estar na empresa. E se tem algo que incomoda na tua liderança, que incomoda na tua empresa e que incomoda na tua equipe, olha como você comunica. Normalmente é reflexo seu. Isso é o mais difícil de você assumir como empresário e como líder. Que toda a equipe é reflexo seu reflexo. Então, se está com um problema, o problema começou em você. Em algum momento você comunicou que aquilo podia, que aquela atitude era certa, que aquilo podia acontecer na sua empresa. Então, a sua comunicação, de alguma forma, involuntária ou voluntariamente, passou que aquele tipo de atitude era aceita dentro do teu negócio. Então, você precisa mudar a forma como você comunica para mostrar que isso não é mais aceito no seu negócio. E que só fica ali quem muda a atitude.
Então, acho que isso é o mais difícil, olhar que a liderança, o liderado é só reflexo de todo mundo que vem atrás dele. E a gente fala, não, foi a minha contratação que está ruim, é o povo do mercado que está ruim, mas quem que você está trazendo? Quem que você está aceitando quando você contrata? Você deixa claro o que você aceita? Você deixa bem transparente, ó, comigo é assim, é até aqui que vai, daqui para frente não vai mais, daqui para frente é tchau. Pode ir para o mercado de trabalho achar alguém que aceite isso, eu na minha empresa não aceito. E às vezes é muito difícil a gente assumir que a gente não quer isso. E não é do dia para a noite que muda também. Não, hoje eu vou mandar todo mundo embora e vou contratar todo mundo motivado. Não vai acontecer também, é um processo. Então, quando está tudo meio zoado, é um processo. Vai ter que ir a paz de tartaruga, mas isso precisa acontecer em algum momento. De você entender qual é o tipo de equipe que você quer dentro do seu negócio. Então, a mentalidade de alta performance, ela começa primeiro em não trabalhar mais. Eu sinto assim, não, para ter alta performance no negócio, eu preciso trabalhar de sol a sol. E não, você precisa ter clareza do teu negócio, aonde seu negócio vai chegar, com muita clareza, qual que é a consistência, você tem que ter consistência no processo, porque não é do dia para a noite que o negócio cresce, não é do dia para a noite que ele dá certo, você tem que ter consistência no processo. Você tem que ter autorresponsabilidade, entender que é sua responsabilidade fazer aquele negócio dar certo, que é as suas atitudes, é a sua mente que vai fazer isso. Você tem que aprender, então não é porque o que eu aprendi 10 anos atrás não é a mesma coisa que dá certo hoje. O mundo vem mudando, eu preciso me atualizar, eu preciso me colocar numa cadeira para aprender, e eu preciso entender que eu posso aprender com o outro, com alguém que deu certo no negócio, no mesmo negócio que o meu, é realmente ter humildade de saber que você não sabe tudo. Você ter resiliência, porque tem momentos fáceis, tem momentos bons, tem momentos difíceis, tem horas que a empresa está aqui, tem horas que a empresa está assado. Então, é importante você ter resiliência e ter gestão emocional, que é você gerir realmente a sua mente, gerir a forma como você pensa e gerir as emoções nos momentos, principalmente quando as coisas não vão tão bem. Fazer essa gestão, porque aí sim você vai ter esse ciclo de alta performance dentro do negócio. Então, empresas extraordinárias são construídas por líderes que aprenderam a liderar primeiro a própria mente. Então, se você quer ter uma empresa extraordinária, você quer ter uma liderança extraordinária, entendam que tanto seus líderes quanto você precisa aprender a liderar primeiro a si mesmo, entender a si mesmo, porque daí sim você vai conseguir entender o outro, vai conseguir gerir o outro, vai conseguir levar para o outro um pouco do teu conhecimento e o da cultura que você deseja para a tua empresa ou para a sua família, que também cultura se faz na família. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero ter agregado um pouquinho no dia de vocês.